Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Missões e Evangelismo. Com muita alegria, nós estamos iniciando aqui mais uma aula, na certeza de que mais uma vez nós poderemos estar contribuindo para o seu desenvolvimento ministerial e espiritual. Lembrando que esse projeto desse curso faz parte do projeto Eclésia. Estamos já com em torno de 700 alunos que estão estudando conosco gratuitamente o tema Missões e Evangelismo. E nós estamos continuando o tema que nós estávamos estudando na aula anterior, que trata de discipulado. Na aula anterior, por exemplo, você lembra-se que nós estudamos sobre como deveria ser a acolhida, a questão do aconselhamento, os cuidados na escolha do mentor, os erros a serem evitados na escolha do mentor e também a questão aí do ensino básico da fé e do apoio prático. E hoje, na aula de hoje, nós já vamos para uma parte mais prática, que já é de fato colocando o discipulado em prática. Eu sei que existe muito material que trata disso, então nós vamos tentar ser muito práticos, muito objetivos aqui, porque o objetivo no nosso curso aqui, como nós sempre temos explicado em todas as aulas, é que você consiga colocar imediatamente em prática aquilo que você está aprendendo. Antes, vamos só dar uma relembrada no conteúdo programático do nosso curso. Em primeiro lugar, voltando aqui. Em primeiro lugar, esse aqui é o conteúdo programático. Nós já estudamos a introdução ao evangelismo e missões, vimos também os fundamentos bíblicos do evangelismo, estamos vendo também aqui, junto com a parte de discipulado e evangelismo, parte da preparação pessoal para o evangelismo. Vimos também uma aula excelente sobre estratégias práticas de evangelismo, onde nós apresentamos 24 ou 25 ferramentas que nós podemos utilizar para o evangelismo. Tá bom? Então, só relembrando, e aí nós estamos na segunda parte da aula de discipulado pós-evangelismo, porque nós já citamos na aula anterior, não adianta fazermos a melhor campanha de evangelismo se nós não fizermos o pós. O que é? É você garantir que, ao contrário do que a estatística diz, a estatística da década da colheita, que diz que de cada 100 pessoas que entram na igreja, somente uma permanece ao final de um ano. Se nós não tivermos um processo, um projeto de discipulado funcionando na nossa igreja, infelizmente esses números vão ser esses números tristes, em que muitas pessoas vão entrar pela porta, mas a mesma quantidade que vão estar entrando pela porta da frente da igreja é a mesma quantidade de pessoas que vai estar saindo pela porta dos fundos. Vamos então para o nosso conteúdo. Quando nós estamos então já na parte prática do discipulado, só relembrando que nós estudamos na aula anterior, lembrando que as aulas anteriores estão aqui na descrição do vídeo. Se você não assistiu as aulas, eu convido você a que você assista enquanto elas estão online, porque eu não sei por quanto tempo elas vão estar online por enquanto. Aproveite então e assista às aulas anteriores, que eu tenho certeza que você será edificado. Mas no encontro, depois que a pessoa aceitou Jesus, o pessoal lá da recepção, os conselheiros, anotaram o contato dela, viram se ela aceita receber visita ou não. E aí ela vem à igreja, aceita participar do programa de discipulado. Uma das primeiras coisas que deve ser feito é que ele deve ser recebido de forma calorosa, de forma genuína. E o que deve ser demonstrado nessa primeira recepção? A pessoa deve se sentir amada, deve se sentir aceita e deve se sentir cuidada. Nós já falamos em aulas anteriores sobre o risco que nós corremos se nós nos sentirmos que somos mais santos, mais crentes, mais perfeitos do que os outros. A igreja, ela não é um lugar para pessoas perfeitas.
A igreja é um lugar de pessoas de carne e osso, pessoas que falham, pessoas que erram. E o novo convertido está chegando e ele também não é uma pessoa perfeita. Então, primeira coisa que o mentor, como nós citamos lá no passado, pode ser o mentor, o discipulador, o conselheiro, né? Ele tem que saber que o novo convertido, eventualmente, ele poderá cometer erros. Então, não espere nesse primeiro momento que ele vá ser perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Então, mas, primeira coisa que o novo convertido deve sentir-se, ele tem que se sentir amado, tem que se sentir aceito e tem que perceber, tem que sentir que o cuidado, a atenção que ele está recebendo ali é uma atenção genuína. O conselheiro, discipulador, mentor, ele não pode estar ali por obrigação. Ele não pode estar ali contra a própria vontade dele. Ele tem que estar interessado genuinamente em formar novas pessoas, em preparar novas pessoas nas doutrinas bíblicas. Então é importante que a igreja tenha uma equipe de boas-vindas preparada, que receba as pessoas quando chegam ali com sorrisos, nada de estar de cara feia, carrancudo, né, cara fechada. Não, tem que receber com um sorriso, eventualmente com um abraço, um aperto de mão, com palavras amigáveis. Porque assim, um novo convertido vai se sentir muito bem já nessas que, quando está participando do projeto de discipulado, ele já veio outras vezes na igreja, já se sentiu de certa forma, foi bem tratado. Então, garantir que ele continue sendo bem tratado. E já nessa primeira reunião em que vai ser tratado o discipulado, é importante que ele entenda de fato o que é esse processo, esse projeto de discipulado. Então, tem que ser explicado claramente qual é o propósito, qual é o propósito e quais são os benefícios do programa de discipulado e integração. Porque um outro ponto muito importante também, o programa de discipulado não é só jogar, despejar conteúdo bíblico na cabeça do novo convertido. Não. O programa de discipulado é capacitar teologicamente o novo convertido, mas é integrá-lo também ali no ambiente da igreja, é fazer com que ele participe dos cultos, com que ele entenda a liturgia do culto, com que ele entenda a sistemática de cada reunião. É isso, ele tem que se sentir parte da igreja, porque daqui a pouco, se você só jogar conteúdo teológico na cabeça do novo convertido, corre o risco de acontecer aquilo que muitas vezes eu já vi por diversas vezes. Recentemente, mais uma vez eu vi, a pessoa leu 1 ou 2 livros, ou fez um cursinho lá, uma palestrinha teológica, e ele já fica sabendo, fica pensando que sabe mais do que o pastor, do que o líder, do que uma pessoa que estuda há vários anos. Então, só o conhecimento, só a teologia é perigoso. Então, preparar o novo convertido teologicamente, mas também integrá-lo nas reuniões, nos departamentos, nos eventos que a igreja tem, para que ele possa ter a sua fé fortalecida. E também, esse programa do discipulado, ele vai trazer excelentes resultados. Primeiro ele vai ajudar o novo convertido a crescer na sua fé. Primeira coisa, porque um novo convertido vai ter alguns que teoricamente vão saber um pouco de Bíblia, mas muitos deles não vão saber muito de Bíblia. E eles conhecerem a palavra de Deus vai fazer com que a sua fé seja fortalecida, eles entendam em quem creem, entendam a questão do pecado, justificação, perdão, todas as questões teológicas que o novo convertido traz, as dúvidas que ele tem. Então, o discipulado vai ajudar ele a crescer na sua fé. Também, ele vai, como já falei aqui, ele vai entender os fundamentos cristãos. Por quê? O discipulado,
O cristianismo ele não é uma, como em alguns lugares chegam a dizer, ele não é um emaranhado de filosofias ou de pensamentos, não. Ele é basicamente uma religião centralizada em Cristo, e aí, enquanto cristãos protestantes, nós cremos que desde o Gênesis, durante todo o livro todo o Antigo Testamento, os livros avisavam da vinda de Cristo. O Novo Testamento demonstra a chegada do Messias Salvador, que veio para morrer no lugar de todos os pecadores. E a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o novo convertido precisa entender os fundamentos cristãos. Ele precisa entender, principalmente, que a Bíblia não é produto ou fruto da igreja. Muito pelo contrário, a igreja que é resultado da Bíblia. Muito antes de ser erguido o primeiro templo, e aí nós vemos o primeiro templo que existe na história bíblica, foi o templo de Salomão, depois tivemos o templo de Zorobabel e tivemos também o templo de Herodes, que ainda hoje existe lá em Israel, uma parte da parede, né? Mas muito antes de ser erguido o primeiro templo, já existia o Pentateuco. Então, a Bíblia não é resultado da igreja. Logo, não é a igreja que vai moldar ou dizer o que a Bíblia de fato está dizendo, não. É a Bíblia que vai orientar qual o caminho que a igreja deve seguir. E principalmente também, com o programa de discipulado, o novo convertido ele vai se conectar com a comunidade da igreja. Hoje, em muitos lugares de todo o mundo, as pessoas vão aos cultos, cumprimentam outra distância, a paz do Senhor, a paz de Deus, não sei como você chama aí graça e paz, paz e graça, é uma saudação. E fica só nessa saudação, as pessoas não conversam, não se, como se fala aqui, não se enturmam, não se relacionam, não tiram tempo para ouvir o outro. E é importante que o novo convertido ele esteja envolvido, ele esteja conectado com a igreja, porque a igreja, normalmente, a igreja tem diversos departamentos, tem diversos serviços, diversas atividades que podem ser realizadas e que são realizadas, de fato, dentro da igreja. Então, a primeira coisa é a apresentação, a recepção calorosa, a apresentação do programa, e aí já o mentor ele precisa explicar alguns detalhes. E aí nós já explicamos na aula anterior, aqui só relembrando rapidamente que é preciso ter alguns cuidados na hora de escolher o mentor. Ele precisa ser maduro, a Bíblia diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Precisa ser alguém que tenha experiência, que seja maturo, não é alguém que seja novato, que seja irresponsável, não. Precisa ser alguém que seja maduro na fé, que conheça os fundamentos da fé bíblica, porque se colocarmos alguém que não conhece, pelo menos os fundamentos básicos, daqui a pouco ele corre o risco de estar ensinando heresias de outras seitas para o novo convertido. É por isso que é importante que você conheça o credo da sua igreja. Então, cremos, cada igreja tem o credo, então é importante que conheça o credo da sua igreja. Também o mentor, o discipulador, ele precisa ser amoroso. E o que isso quer dizer amoroso? Ele precisa ser agradável. O discipulador precisa se sentir bem ao lado. O discipulado precisa se sentir bem ao lado do discipulador. E também o mentor, o discipulador, precisa estar capacitado para orientar o novo convertido. E como que ele vai se capacitar? Através de um curso simples como esse que nós estamos fazendo aqui, você já está se capacitando.
E é claro, se você for estudar a questão do discipulado, você vai estudar um ano, você sempre precisa estar estudando, sempre tem algum detalhe a mais que a gente pode pegar e aprender, que a gente pode pegar e melhorar. Então, para que isso seja possível, para que o mentor seja maduro, seja capacitado, seja amoroso, ele precisa investir, precisa estar disposto a investir tempo para estudar, mas precisa também estar disposto a investir tempo e esforço no relacionamento com o discípulo. Lembrando também, nós citamos numa aula anterior, homem discipula homem, mulher ou senhoras discipulam senhoras e moças. Isso é um cuidado que nós falamos, né, na aula, em alguma aula anterior nós falamos. Na conversa inicial, avançando aqui, na conversa inicial, é importante que o mentor ouça o discipulado, aquela pessoa que está sendo discipulada, que ele ouça o seu testemunho de conversão, as suas experiências e o que ele espera, qual que é a sua expectativa em relação ao discipulado. Principalmente, o discipulador precisa ouvir atentamente e demonstrar um interesse genuíno pelo discípulo. Lembrando que nós falamos agora há pouco, o discipulador não pode estar ali contra a sua própria vontade, ele não pode estar ali só para cumprir tabela, ou só para aparecer para o líder dele, não. Ele tem que estar ali porque ele genuinamente está interessado em preparar outras pessoas. Próximo ponto bem importante dentro do discipulado também é estabelecer metas. Ninguém chega a lugar nenhum se não tiver uma meta, um objetivo estabelecido. E existem algumas doutrinas básicas, alguns ensinos básicos que todo novo convertido precisa conhecer, precisa aprender. É importante que seja determinado, olha, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, dependendo do tempo do discípulo e do discipulador, é importante que seja estabelecida uma meta para daqui a tanto tempo nós vamos ter estudado tal e tal disciplinas. E principalmente, essas metas elas têm que ser mensuráveis. Não tem como você dizer, olha, daqui a 15 dias você já vai conhecer todas as doutrinas bíblicas. Não, isso não é factível, não é execuível. É meio que impossível, a não ser que fizesse um discipulado diário, né? Ou um discipulado intensivo. Nesse caso, sim, seria possível. Mas quem que teria tempo e disponibilidade para pegar e fazer isso? A menos que se faça um discipulado, né? Um programa de discipulado de férias, né? Mas caso contrário, é meio impossível. Então, tem que se ter cuidado ao estabelecer essas metas. A meta, como o pessoal gosta de utilizar, tem que ser SMART. O que é? Ela tem que ser simples, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser fácil. E aí essa meta tem a ver com estudo da Bíblia, oração, participação na igreja e crescimento pessoal. Lembrando, muitas vezes o novo convertido vai chegar lá na igreja, vai se encantar com um determinado líder, determinado pastor que sabe muitos versículos, que prega bem, que fala bem, que explica bem, e ele vai se sentir, pode muitas vezes se sentir incapaz. Então, o trabalho do discipulador é demonstrar que ele também pode chegar lá, que vai demorar algum tempo, mas ele pode chegar lá também. Próximo item, ainda dentro aqui, falamos só recapitulando ainda, né, do tópico anterior, o mentor, discipulador, conselheiro, precisa ser franco, precisa ser sincero com o discípulo, não pode ter meias palavras ou ser falso, ele tem que ser sincero e conversar com o discípulo sobre os objetivos espirituais, porque nós falamos agora há pouco, o discipulado
não é só dar conhecimento teológico ao novo convertido, é integrá-lo, né, na comunidade da igreja, seja participando dos cultos de orações, das escolas dominicais, dos departamentos da igreja, dos evangelismos. Ele precisa estar envolvido, incluindo também a questão da oração. E agora, questão dos estudos bíblicos e princípios cristãos. Muitas igrejas, e nós devemos compartilhar, né, em breve com os irmãos aqui um programa muito interessante que nós achamos aqui, muitas igrejas já têm um programa de discipulado, com ensino, com lições, como nós falamos, a editora Betel, que é da Assembleia de Deus de Madureira, e a CPAD, que é da Assembleia de Deus do Belezinho, eles já têm um programa estruturado, que são revistas de discipulado, também a editora Central Gospel, que eu lembro pelo menos dessas três. A Igreja Presbiteriana também eu vi que tem, a Igreja Batista eu também já vi que eles têm um programa de discipulado. Então, não tem como dizer, olha, nós não fazemos discipulado porque nós não sabemos onde começar. Não, existem programas estruturados já que são muito fáceis, estão acessíveis. Por exemplo, da CPAD e o da editora Betel, você pode comprar através do aplicativo e você tem aí disponível no seu celular. Então é muito fácil ter esse programa aí. Ou você pode comprar, se você está aqui no Brasil, você pode ir numa livraria e comprar a revista Discipulado e desenvolver o trabalho. Já tem um programa estruturado, bem fundamentado. Por quê? Ao utilizar um programa estruturado, vamos estar caminhando por caminhos que outros já trilharam e que foram bem sucedidos. Por quê? No discipulado, nós vamos ter que estudar, no mínimo, alguns temas como fundamentos da fé cristã, a questão da salvação, a questão da identidade em Cristo, vida de oração, poder do Espírito Santo, perdão de pecados, angelologia, a questão da salvação, que é a soteriologia, a questão do Espírito Santo, que é a pneumatologia, e outras disciplinas como justificação, regeneração. Tudo isso aí é importante que o novo convertido conheça. E um outro ponto muito importante, por que é importante utilizarmos um programa bem estruturado? Porque para que o novo convertido realmente esteja bem preparado, nós precisamos fornecer a ele recursos. E aí pode ser livros, pode ser folhetos, pode ser vídeos também. Hoje nós estamos na época das mídias, da multimídia, então pode ser vídeo também. E também existem aplicativos, então o novo convertido precisa receber recursos para que ele possa também crescer, no conhecimento, diário da palavra de Deus. E principalmente para que ele possa aplicar o conhecimento que ele está recebendo. E um ponto importante também é que o novo convertido precisa ser incentivado para participar em grupos da igreja, seja corais, grupos de visitação, para que assim ele possa ir colocando em prática já o que ele conhece. Por exemplo, existem grupos de oração, grupos de comunhão, grupos de louvor, tem um grupo da limpeza da igreja, tem algumas igrejas que tem um grupo da limpeza, da organização, o grupo dos diáconos. É importante que o novo convertido ele esteja envolvido. Lembrando, nós citamos em aula anterior também, o novo convertido ele não é parte do cenário da igreja, não, ele não é alguém invisível, não, ele está ali porque espontaneamente resolveu entregar a sua vida a Jesus, e ele não pode ser ignorado, ele precisa ser valorizado, porque ele também faz parte do corpo de Cristo. Quando o novo convertido participa desses grupos, desses pequenos grupos, e aqui nós não estamos falando a questão de igrejas células ou não é o ponto agora,
em um outro momento nós podemos voltar nesse assunto aqui, mas quando nós estamos falando, quando o novo convertido está participando dos departamentos da igreja, dos grupos da igreja, o que acontece? Ele pode fazer perguntas também e pode aprender, pode crescer junto com outros irmãos em Cristo. Outro ponto muito importante é que o novo convertido precisa estar presente nos cultos. Nós já falamos também, e aqui só relembrando, muitos dos que aceitam a Jesus, cerca de 48 horas depois, eles desviam-se. Porque ninguém foi atrás, ninguém deu atenção, ninguém ligou, ninguém mandou mensagem. Então, é importante que o novo convertido seja incentivado a estar nos cultos, ouvindo a palavra, adorando a Deus, cantando, participando ativamente da vida da igreja. Lembrando que a questão de que não precisa estar na igreja para estar adorando a Deus é um dos argumentos dos desigrejados. No nosso caso aqui nós consideramos que não é válido. Nós, do ponto de vista bíblico, nós entendemos que é necessário estarmos em templos, junto com a comunidade, assim como a igreja primitiva. Eles estavam no templo, no momento da oração, do partir do pão, no jejum, tinham tudo em comum. Então, o novo convertido precisa estar na igreja para que ele possa crescer e para que possa também ajudar outros a crescerem. E claro, o novo convertido precisa entender que existem diferentes tipos de reunião. Por exemplo, existe o culto infantil, ele é diferente de um culto para adultos. O culto de Santa Ceia, por exemplo, ele é diferente de um culto de jovens. Já o culto de jovens, a temática, a mensagem vai ser diferente de um culto para as irmãs, ou tem alguns lugares que tem um culto para a terceira idade também. Ele vai ser um culto diferente do culto infantil. Então, cada culto vai ter uma liturgia diferente. Cada momento vai ter uma liturgia diferente. Então, o novo convertido precisa entender isso também. E, principalmente, ele precisa estar presente nos cultos. Um outro ponto ainda bem importante é a questão do serviço e ministério. Muitos dos novos convertidos possuem talentos, receberam dons e talentos da parte de Deus. E é responsabilidade do mentor, discipulador, conselheiro, descobrir e incentivar esse novo convertido a desenvolver os seus talentos. Até porque o novo convertido, muitas vezes, como nós falamos agora há pouquinho aqui nessa aula, ele verá outras pessoas com muito tempo de igreja, ele vai ansiar, vai desejar ser como um deles. Se não tiver alguém que possa mostrar o caminho, incentivar ele corre o risco de desanimar no meio do caminho. E principalmente conversas, instruções são muito importantes para que o novo convertido entenda essa questão dos dons que Deus dá à sua igreja. Também o novo convertido ele precisa ter a oportunidade, sempre tem a oportunidade de servir. E aqui, quando nós estamos falando de serviço, existem diversos ministérios: ministério da música, ministério do ensino, de evangelismo, apoio aos necessitados, visitação. Existem diversos serviços em todas as igrejas. E o novo convertido, muitas vezes, naquele primeiro amor, ele vai querer ser útil. É importante que ele seja envolvido para que ele possa produzir frutos também ali. Mas um ponto bem importante é que o novo convertido ele precisa estar em um serviço que ele se sinta bem. Assim como o conselheiro, o discipulador não pode estar ali de cara amarrada, ali parece que comeu um limão e está meio contrariado ele fazendo discipulado, ou muitas vezes a pessoa está ali só por obrigação. O novo convertido não pode estar fazendo a obra ali, o serviço, só por obrigação. Até porque é muito importante esse conceito aqui,
o novo convertido precisa entender que tudo que fazemos para Deus, ele tem recompensa, mas que as nossas motivações serão avaliadas. A Bíblia diz que aqui nós podemos edificar com palha, com feno, com pedras preciosas e com ouro. Isso tem a ver com as nossas motivações. Quando nós edificamos com palha e feno, madeira, nós estamos fazendo para nós mesmos, para mostrar para o nosso pastor que a gente é o bonzão, para mostrar que a gente é melhor do que o outro. Já quando nós estamos construindo com pedras preciosas, com ouro, aí nós estamos fazendo para a glória de Deus. Então, o novo convertido ele precisa fazer unicamente para a glória de Deus. Ele não pode fazer ali só para que o discipulador, o mentor, não fique pegando no pé dele, não. Ele tem que já desde cedo entender que o que fazemos para Deus tem um grande galardão. E ainda também a questão do aconselhamento e suporte. O discipulador, mentor, conselheiro precisa estar disponível para oferecer aconselhamento e suporte. Por quê? Tem um ditado aqui no Brasil que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas no serviço cristão, o conselho ele é essencial. A própria Bíblia diz que na multidão de conselheiros há vitória. Então, se você quer um novo convertido que você está discipulando seja vitorioso, aconselhe com carinho. Não imagine, como nós falamos agora há pouco, não imagine que ele vai ser perfeito. E aí um outro ponto importante, não queira que, tipo assim, ele aceitou Jesus ontem, ele já deixe tudo hoje. Por exemplo, tem alguns lugares aí que o pessoal pega essa questão de usos e costumes, a questão de roupa, perfume, brinco. Não espere, se você é de um desses lugares aí, que o pessoal valoriza muito isso aí, não espere que o novo convertido já no próximo culto, ou uma nova convertida, já no próximo culto venha totalmente mudada. Deixe que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho dele. O nosso trabalho é pregar o Evangelho, discipular e ensinar. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, do que ele precisa mudar, é o Espírito Santo. Nós só fazemos a nossa parte. Deixe o Espírito Santo fazer a parte dele. Então, não venha com exigências exageradas para cima do novo convertido, porque senão você vai fazer com que aquela estatística constatada pela década da colheita, de que 100 novos convertidos só fica um, você vai estar contribuindo para que esses números continuem tão terríveis. Então, tenha paciência, tenha sensibilidade, não exija demais do novo convertido. Ele vai chegar lá, Então, aconselhe, dê suporte e, sempre que necessário, principalmente, algo que nos nossos dias está muito em falta. Você precisa criar um ambiente de confiança e de confidencialidade. Hoje, você não pode falar mais nada para ninguém que você não sabe em quem você pode confiar. Você precisa ser confiável. Tudo que o novo convertido contar para você, você tem que tratar com confidencialidade. Não tem que estar falando para o seu cônjuge. Não. Você, o novo convertido em Deus. E você ouviu, fica para você mesmo. Você precisa criar um ambiente de confiança para que ele se sinta à vontade para apresentar quais são as suas lutas, quais são as suas dúvidas, quais são as suas preocupações, porque assim você vai estar fazendo com que o novo convertido se desenvolva ainda mais. Ofereça também referências e recursos. Existem diversos bons livros, existem sermões em áudio e vídeo, palestras, artigos que podem fazer com que o novo convertido seja auxiliado nessa vida espiritual.
E principalmente, uma vez que está sendo feito todo esse processo, lembrando os passos que nós vimos hoje, né? Explique a questão do encontro inicial com o mentor, o estabelecimento de metas, questão dos estudos bíblicos e princípios cristãos, a participação em grupos pequenos, serviço e ministério, aconselhamento e suporte, e também a avaliação e acompanhamento. O novo convertido ele precisa periodicamente ouvir que ele está evoluindo, que ele está crescendo em comparação a quando ele chegou ali na igreja. Então é importante que seja valorizado, incentivado a continuar aprendendo e se desenvolvendo. Periodicamente, isso normalmente já lá no início, né, quando se está explicando o projeto de discipulado, o novo convertido precisa estar ciente que periodicamente ele será informado de como está o desenvolvimento dele, e essa informação precisa ser dada de forma agradável, de forma tranquila, sem muita exigência, assim, algo simples mesmo, de forma bem acolhedora, sem muita burocracia, algo simples para que ele consiga entender, porque às vezes a gente vai dourar demais a pílula, vai tentar ser complicado demais e não vai dar certo. Então, use o feedback construtivo. Lembrando, um novo convertido, ele está no início da sua caminhada. Se você vier aparecer com crítica construtiva, normalmente a crítica construtiva ela mais destrói do que constrói. E tenha cuidado também em aceitar críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. Então você, discipulador, mentor, né, conselheiro, não pode ser esse tipo de pessoa que tem crítica construtiva, mas que nunca construiu nada, não. Tem uma vida cristã, conheça a palavra de Deus e na hora de dar o feedback, seja carinhoso, seja amável, né? Utilize palavras simples para que o novo convertido consiga entender aonde que ele precisa melhorar, aonde que ele está indo bem. Tá certo? E principalmente, entenda, melhor dizendo, demonstre o reconhecimento pelo desenvolvimento, pelo bom desenvolvimento que o novo convertido está tendo. Isso vai fazer com que ele se sinta incentivado, com que ele se sinta inspirado a continuar nessa caminhada. E é importante que periodicamente sejam feitos momentos especiais de celebração, pode ser isso lá no refeitório da igreja mesmo, reunir os novos convertidos para comer um pastel, uma pizza, uma feijoada, algum prato típico da região, para que os novos convertidos se incentivem uns aos outros também. E também não é só dar o conhecimento teológico, não é só preparar o novo convertido, dar feedback, não. Precisa encaminhar o novo convertido para que ele possa se batizar. Porque a vida cristã, né, quando nós abandonamos o velho homem, testemunho público, é o batismo nas águas. Então o novo convertido ele precisa ser conduzido ao batismo nas águas. E sempre que possível, reconheça publicamente o esforço do novo convertido, porque nem sempre nós conhecemos a história de vida do novo convertido. E muitas vezes, muitos deles passaram por momentos ruins, situações ruins no passado, e agora estão tentando uma nova vida com Cristo. Então, reconheça o esforço de cada novo convertido. E é importante, né, para que esse projeto, esse processo discipulado continue dando certo, nós precisamos incentivar a cultura do discipulado. Hoje, em muitas igrejas não existe o programa de discipulado, não existe o programa de integração. Então é importante, se você
puder, compartilhe esse vídeo aqui que nós estamos passando com seu pastor, com seu obreiro, com algum pastor conhecido seu, para que ele seja despertado sobre a importância do discipulado. Porque imagine, se a gente consegue converter 100 pessoas, se essas 100 pessoas permanecessem, e uma parte importante, uma ferramenta importante para que elas permanecessem dentro da igreja seria o discipulado. Se começarmos a fazer discipulado, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar. Então nós precisamos que as igrejas adotem urgentemente a cultura do discipulado. Porque na cultura do discipulado, o novo convertido é encorajado a se tornar um discipulador. Ou seja, aquele que há um tempo atrás sabia pouco de Bíblia, pouco da questão da jornada da fé, da jornada espiritual, em breve ele vai se tornar um discipulador. E assim como ele foi ensinado, ele foi instruído, ele foi integrado, ele vai instruir e integrar outras pessoas. Então é importante. E, periodicamente, é importante também ter treinamento de discipuladores. E esses discipuladores precisam ter à sua disposição treinamentos e recursos para que eles estejam equipados, para que possam cumprir fielmente o seu chamado. Nós queremos, então, agradecer de coração a você que esteve conosco até o final dessa nossa segunda aula aqui, onde nós estamos falando sobre a questão do discipulado. Esse é um tema extremamente importante. Eu agradeço de coração a você que esteve aqui conosco e deixe o seu comentário aqui do que você achou nessa aula. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like ou dislike também, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que tudo que você colocar às suas mãos possa prosperar no santo nome de Jesus. Um grande abraço e até a nossa próxima aula do nosso curso básico de Missões e Evangelismo.